E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero te mostrar o primeiro passo para você começar em programação na linguagem JavaScript. Vamos conversar aqui sobre o básico do básico, como que você começa na prática, tá? Vou te mostrar na telinha coisas que você pode fazer e eu acho que você deve fazer enquanto assiste esse vídeo para você começar a dar os seus primeiros passos para a gente caminhar junto nesse aprendizado. Vamos lá. Se você não sabe nem como começar, não tem nenhum tipo de problema. Você entra num Google Chrome da vida, qualquer aba, e vai clicar com o botão direito em qualquer parte da tela e vai aparecer aqui inspecionar. Você clica em inspecionar, ele vai abrir uma outra janelinha parecida com essa daqui, cheia de informação. Você entra aqui em elementos, console origens, rede, desempenho, vai aparecer todas essas informações aqui em cima. Você clica em console. Se tiver alguma coisa escrita, tem um botãozinho aqui que ele é um círculo com um traço na diagonal que chama limpar console ou Ctrl L. Você pode apertar ele vai limpar o console para começar do zero. E você também tem a opção de clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima do lado direito e colocar essa janela em uma janela separada para ficar maior, para você ter mais visão do que está acontecendo. Eu já coloquei aqui, então vamos começar. A primeira coisa que você tem que saber sobre programação, e seja em qualquer linguagem, é a lógica da programação. Lógica de programação pode parecer algo muito complexo, mas eu vou tentar te explicar aqui da maneira mais fácil. Na verdade, eu vou te explicar de uma maneira tão fácil que você vai até desconfiar que seja isso, porque realmente é muito simples. Lógica de programação ou algoritmo, né? Às vezes alguém fala, não, o algoritmo, não sei o que, e a gente acha que é, nossa, algo é um robô que fez, né? Foi um cara da NASA. Não, na verdade, um algoritmo é uma sequência lógica de funções, né? De comandos, de instruções. E a linguagem lógica de programação é basicamente isso, é uma sequência de funções numa ordem lógica que vai seguindo o passo a passo alcançar um resultado. Quando você entra no Google lá e procura uma receita de bolo, uma receita de carne, uma receita de qualquer coisa para você fazer no seu almoço, na sua janta, tem lá um passo a passo que vai aparecer na tela. Primeiro você pega o feijão, depois você pega o arroz, depois você pega o sal e não sei o que, e cada um tem um peso, e cada um tem um tempo, e cada um tem um jeito. Aquilo é uma linguagem de programação, é um algoritmo, é um passo a passo para que você faça um bolo. Então, se você seguir aquele passo a passo, exatamente como está escrito, seguindo todas as instruções, no final você vai ter o mesmo bolo do que a receita estava prevendo que você teria. É exatamente isso que é linguagem de programação, lógica de programação, algoritmo. Viu como é simples? É bem tranquilo, então não se assuste mais com isso. Quando alguém falar lógica de programação, algoritmo, você já sabe que é uma sequência lógica de instruções feitas para que se alcance um resultado válido, um resultado esperado. Agora sim, que você já sabe o básico, a gente pode começar a incrementar essa receita do bolo. E para isso, você tem que lembrar uma informação muito importante. O computador, apesar dele já estar aqui funcionando na sua frente, ele é uma máquina que o cérebro dela não funciona sem algum tipo de informação de fora. Então, ela não vai começar a fazer as coisas do nada sem que antes alguém tenha feito uma programação para que ela siga essas instruções. Um computador é justamente isso, ele é uma máquina burra que pega todas as informações que foram colocadas no sistema, ele executa todas essas informações na lógica, né, ou na sequência que foram colocadas no sistema e vai sair um resultado. Se vai ser um resultado certo ou não, depende da lógica da programação. Se vai travar o sistema, se não vai travar o sistema, só depende da lógica da programação. Por isso que você precisa prestar muita atenção quando você estiver pensando em fazer alguma coisa em relação à programação, porque antes de sair fazendo o código, é muito importante você sair pensando na lógica desse código. Qual que é o passo a passo? O que você precisa para fazer aquilo que você quer fazer, o problema que você quer resolver. Vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Eu quero fazer uma soma matemática.
Então eu vou colocar aqui 2 barrinhas, que essas 2 barrinhas elas significam que você vai colocar um comentário aqui no seu console de código. Então, quando você apertar para o computador ler esse código, ele vai entender que você colocou aqui uma parte de comentário, e isso não vai fazer parte do seu código. Então, ele não vai influenciar no código, não vai mudar a forma como o computador lê as suas informações. Coloquei aqui soma matemática, que é o que a gente vai fazer, que é o que a gente espera que aconteça no final. E para isso, a gente precisa do quê? Então eu preciso de um número para somar com outro número e ter um resultado, ok? Então isso é a lógica do que a gente está fazendo. É claro, a gente poderia aqui, né, de forma muito mais complexa, colocar, eu preciso de um programa que vai abrir numa telinha verde, que vai ter um botão azul que a pessoa vai apertar, e aí sim vai ser a calculadora, enfim. Você entendeu aqui que a gente pode extrapolar aqui a lógica para cima ou para baixo, né? Você pode ir desde o início até o final e, obviamente, né, quando você estiver programando, você vai ter que ir do início até o final, por exemplo, de um site, né? Não dá para você chegar e a primeira informação que você colocar o site é bonita. Não, você tem que começar desde o zero, desde o esqueleto, efetivamente. Aqui, de forma muito mais básica para a gente iniciar nosso aprendizado, a gente vai supor já que existe a pré-programação aqui do computador, que ele vai entender que o sinal de mais é mais, então a gente vai poder fazer essa conta sem especificar tantas coisas assim. Então a gente vai precisar de um número para somar com outro número e ter um resultado. Essa vai ser a nossa lógica para esse primeiro exemplo. E onde que eu vou colocar esses números, né? É só colocar aqui 1 mais 1, vamos ver, 1 mais 1 é igual a 2. Então aqui, se você colocar no console, na linguagem JavaScript, 1 mais 1 vai ser igual a 2, porque o computador aqui já está pré-programado para responder uma questão matemática como essa. Só que a gente tem outras opções. Imagina que você já fez esse programa aqui, 1 mais 1, e ele é igual a 2. Isso quer dizer que você não vai conseguir mudar ele nunca, porque ele está escrito aqui 1 mais 1 é igual a 2. Se você precisar alterar alguma informação dele, você literalmente vai ter que reescrever esse código, esse programa. Então a gente tem outras possibilidades para escrever de forma que a gente consiga alterar mais facilmente depois. E para fazer isso, a gente precisa criar aqui uma caixinha, um container, um local onde você vai poder armazenar suas informações. E esse local, ele pode ser uma constante ou pode ser uma variável. Qual que é a diferença, né? A constante, como o nome já diz, ela não vai mudar. Vai ser uma informação que vai continuar lá perpetuamente. A variável, você vai conseguir alterar ela da forma que você quiser. Então, para o nosso exemplo aqui, vamos usar uma variável. E para usar uma variável, a gente escreve a palavra var. É bem simples de gravar, é bem simples de entender. Se você precisa criar algo que pode ser variável, você coloca aqui o código var, a index var. Esse código vai te permitir criar uma variável. E agora que você já tem aqui a variável, você precisa dar um nome para ela. E aí você pode escolher o nome que você quiser. Se você quiser colocar aqui um nome, por exemplo, abacaxi, você pode, mas vai ficar mais difícil depois para você lembrar o que seria essa variável abacaxi, a não ser que literalmente seja um abacaxi. Então é mais fácil você tentar colocar o nome o mais perto possível da realidade daquela variável, para você lembrar de forma muito mais rápida, muito mais precisa. E também uma outra coisa, se depois um amigo seu pegar esse mesmo código aqui para fazer uma revisão, ou ele vai trabalhar nessa empresa que usa esse código, quando ele lê aqui essa variável, ele já vai entender o que significa. Agora, se você colocar um código secreto, vai ficar mais difícil para as pessoas descobrirem. Então, tenta manter sempre um padrão que você utilize, que você vai acabar aprendendo e vai ser tudo sucesso. Então, para a nossa primeira variável, o nome dela vai ser número. Um nome bem simples, bem tranquilo. E é tranquilo de entender e depois a gente lembrar. E aí eu posso aqui colocar um valor para esse número. Pode ser uma variável zerada, que depois, ao passar do tempo, né, conforme a gente vai escrevendo o código,
eu vou dar um valor para ela, mas eu também posso já dar um valor para ela. E aqui eu tenho a opção de colocar um número, por exemplo, 10, ou eu tenho a opção de colocar um texto. Se eu colocar aqui entre aspas, o nosso leitor do código ele vai ler isso aqui como um texto. Então você já tem mais uma dica aí. Se você quiser colocar um texto, que também chama string, você vai colocar como aspas, dentro de aspas. Se você quiser colocar um caractere número, você vai colocar sem aspas. Já mais uma dica para você anotar. Então a gente já tem aqui a dica das duas barrinhas para você colocar o comentário, a dica da var, que é você declarou aqui uma variável que chama número, que é igual a 10. Então agora o computador já sabe que existe uma variável que chama número, que você decidiu que ela vai valer 10 nesse momento, e 10 como caractere numeral, não caractere de texto. Você aperta Enter, ele vai salvar aqui, ok. E aí a gente precisa agora do quê? De uma outra variável. Então a gente vai criar mais uma variável que vai chamar outro número. E agora eu quero que você preste atenção a outro detalhe aqui também. Eu coloquei aqui outro em letra minúscula e depois o número com N de navio maiúsculo, porque esse é o padrão para se escrever quando tem mais de uma palavra aqui na mesma variável. Por exemplo, você não vai colocar underline, você não vai colocar espaço, você não vai colocar mais, você não vai colocar o N do número minúsculo e você também não vai colocar o O do outro como maiúsculo. Você vai colocar sempre tudo minúsculo e depois as próximas palavras, a primeira letra sempre maiúscula. Esse é o jeito que foi convencionado para escrever nessa linguagem e fica mais fácil depois para você entender. Se você já sabe agora que sempre vai ser assim, qualquer código que você pegar e você ler, você vai entender que são duas palavras aqui nesse caso. Principalmente quando a gente vai pegar aqui códigos que estão escritos 100% em outra língua, principalmente em inglês, fica mais fácil de você saber que são duas palavras, porque às vezes você não vai conhecer aquela palavra específica, então você nem sabe se ela é junta ou separada, mas se você viu aqui o N maiúsculo no meio da frase, você sabe que é uma segunda palavra. E a gente vai dar aqui um valor para essa variável chamada outro número, que vai chamar 10 também, beleza? E agora a gente já tem aqui o 10 e o 10. O que falta para a gente? Falta a gente ter um resultado, A gente já tem as variáveis aqui que são os números e agora a gente tem um resultado que a gente precisa. Vamos lá. Eu vou criar aqui uma outra variável e vai chamar resultado. E ela vai ser igual a número mais o outro número, porque é uma operação de mais, A gente decidiu aqui na nossa lógica de programação que seria uma operação de mais. Então a gente colocou aqui mais. E aí vamos salvar aqui esse comando. Vamos aqui relembrar. Então a gente criou uma variável número igual a 10, a gente criou uma variável outro número igual a 10 e a gente criou uma variável resultado, que é um número mais o outro número. Então agora se a gente chamar a variável resultado, o nosso resultado aqui aparece como 20, porque a variável resultado ela é igual ao número, que é a variável número, mais a variável outro número. E agora vai ser a 20. E vamos supor então que agora mudou. Agora a variável número vai ser igual a 20. Então ela valia 10 e agora ela vai valer 20. Eu mudei aqui. Se eu chamar resultado de novo, o resultado passa a ser 30 agora, porque a gente tem aqui o resultado é igual ao número mais o outro número. Então você viu que eu não precisei reescrever aqui var número, var outro número. A gente só declarou que a variável número tinha mudado de valor, mudou de valor. A gente salvou isso, salvou novamente aqui a operação número mais outro número e agora é 30, ela mudou para 30. E se a gente quiser fazer a subtração desse número aqui e desse outro número, a gente precisa mudar o quê? Vamos dar uma olhada aqui. A gente pode pegar a variável resultado e a gente vai mudar aqui o operador matemático dela. Então era número mais número, agora vai ser número menos outro número. E aí o resultado vai ser 10, porque as variáveis salvadas aqui é 20 no número e 10 no outro número. Então 20 menos 10 é igual a 10, certinho. E se eu quiser
fazer aqui a multiplicação. Então a gente vem aqui, resultado, número vezes outro número. Você já declarou as variáveis, fica bem mais tranquilo. E aí vai ser 10 vezes 20, 200. E se a gente quiser fazer aqui a divisão, vai ser resultado é igual a número dividido por outro número. E aí vai ser igual a 2. E tem mais um operador matemático também, que é o módulos, que seria o número, módulos, outro número. Esse módulos, ele traz pra gente o resto da divisão. Isso é bastante importante para algumas funções. Mas o que você precisa saber agora é que a divisão, ela traz o resultado da divisão. Então, 10 dividido por 20, ou 20 dividido por 10, são 2. E nesse caso aqui, o módulos, ele traz o resto da divisão. Então, é 2 e resta 0. Não tem mais resto. Se aqui fosse resto 1, por exemplo, 3 dividido por 2, cabe uma vez o número 2 dentro de 3 e resta 1. Então, aqui apareceria 1. Vamos fazer esse exemplo para você ter certeza do que eu estou falando e que não é nenhuma viagem. Então vamos mudar aqui, o número vai ser igual a 3, ok? E o outro número vai ser igual a 2. E o resultado vai ser igual ao número resto outro número, igual a 1. Porque cabe uma vez só o número 2 dentro do número 3 e resta 1. Isso é legal, por exemplo, se você precisar trabalhar só com os números ímpares. Você consegue saber aqui, se não for divisor por 2, então vai ter uma sobra, e se tiver sobra vai ser um número ímpar que você pode trabalhar, e depois mais para frente a gente vai fazer alguns exemplos aqui de trazer só os números ímpar, par, número primo. A gente pode fazer vários exemplos aqui, vários exercícios. E aí, você conseguiu fazer isso daqui? Dá um pause nesse vídeo agora, nesse momento, e tenta fazer tudo isso que eu fiz na sua tela e no seu computador. E por que é importante você tentar fazer todas essas operações matemáticas? Primeiro, para você entender como que funciona a lógica, e segundo, para você entender como que você muda aqui as variáveis. Então a gente mudou de variáveis aqui várias vezes, né? A gente mudou de 10 para 20, 3, 2, 1. Então a gente foi mudando, foi brincando. E por incrível que pareça, por mais que somos iniciantes, não deu nenhum erro aqui no nosso código. Por enquanto tá lisinho, rodou tranquilamente, foi bem tranquilo. E agora você já sabe como colocar um comentário aqui no código, como criar uma variável, como mudar o valor dessa variável ao longo do seu código, como chamar aqui um resultado. E você sabe também que as operações matemáticas, elas podem ser feitas de forma bem tranquila, usando mais, menos, divisão, multiplicação e módulos, que é o resto da divisão. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira técnica aqui para a gente começar a nossa programação em linguagem de JavaScript. Não se esquece, se inscreve aí no canal para você ir acompanhando as próximas aulas e acompanhando os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!